Bom, nós estamos começando agora ao vivo, tá? Coisas que aprendi na enfermagem de hoje. Bom, pessoal, muito boa noite. Nós iremos começar o Coisas que aprendi na enfermagem de hoje, dando boas-vindas a todos vocês. O nosso tema hoje é sobre convulsão. E muito provavelmente você conhece alguém ou vai conhecer alguém ainda que passe por uma crise convulsiva na sua frente, na escola, em casa, o seu pai, a sua mãe, o seu filho. E como iremos falar sobre convulsão hoje, a ideia é fazer com que você tenha condições de primeiro identificar se uma convulsão ou não, e segundo, fazer com que você tenha condições de ajudar essa pessoa nesse momento que já vai passar, tá bom? Mas que a pessoa precisa de ajuda sim, precisa de amparo sim, e você pode ser a pessoa mais importante na vida dela naquele momento que ela tem. Perfeito? Então, os créditos dessa live de hoje, na verdade, o meu foco nessa live de hoje, e por isso não vou entrar em alguns detalhes, tá bom? É para aquela pessoa que não é da área da saúde. É para aquela pessoa que não sabe exatamente o que é convulsão. É para aquela pessoa que, se alguém convulsionar do lado dela, ela não consegue ajudar, porque não sabe o que fazer. Ok? E por esse motivo eu não vou explicar detalhadamente como acontece no encéfalo diante de uma convulsão. Tá? Mas eu quero deixar algumas coisas claras aqui com desrespeito a, de um lado, convulsão e com desrespeito à epilepsia. Perfeito? E dizer sobre alguns mitos na hora de atender, dizer sobre alguns preconceitos que ainda hoje existe, né, para com aquela pessoa que tem crises epiléticas, né, que tem diagnóstico já epilético, e até mesmo aquela pessoa que um dia só convulsionou e agora as pessoas acham que ela tem problemas mentais ou que ela tem retardo mental. Não, nada disso é verdade, tá? E a gente vai conversar a respeito disso, tá bom? Eu só vou dar uma olhada se a transmissão está acontecendo adequadamente, tá? Se você não estiver conseguindo ver esse vídeo muito bem, comente aqui embaixo, né? Talvez a gente consiga resolver problema de transmissão e tudo mais. Bom, vamos lá dar continuidade então no nosso tema. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a convulsão pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer faixa etária de idade, tá? E ninguém pode escapar de pelo menos um dia durante a vida ter a crise convulsiva, tá? Vamos imaginar que pelo menos 4% de toda a população já sofreu pelo menos uma vez uma crise convulsiva, por diversas causas, inclusive por causas que são desconhecidas. Tá? Então, eu quero que você imagine a convulsão como uma viagem de avião que você faz, e nessa viagem você passa por um período difícil da viagem que nós conhecemos por turbulência. Na turbulência de um avião, a depender da sua intensidade, o que vai acontecer é que o avião começará a tremer, ele passa por uma região dificultosa. E porque isso acontece, o avião agora começa a tremer, as luzes começam a acender e apagar, ok? Mas essa turbulência não dura muito tempo e logo esse avião então volta à sua estabilidade,
volta à sua normalidade, e você que pensou que esse avião poderia cair, agora pensa que está tudo bem e que daqui a pouco você vai pousar no seu destino e que você não morreu e que as pessoas que estão ali também não morreram e que foi só um período e que foi só um tempo e que foi só uma fase. Portanto, a convulsão acontece da mesma maneira como uma turbulência. A convulsão é como se o nosso cérebro estivesse passando por um grande problema, estivesse passando por um estresse, estivesse passando por um curto-circuito. Tá? Mas não se desespere. A convulsão tem que dar, mas ela tem que parar. Como o problema do avião tem que acontecer, ok? Mas logo em seguida tem que parar, porque se não parar é provável que esse avião caia. E nós não queremos isso. Então, a primeira coisa que você tem que a primeira coisa que você tem que ter certeza é que uma convulsão tem que dar e tem que parar. As células que passam por um problema, as células, né, do encéfalo, do cérebro, da cabeça, né, que passam por um curto-circuito, por um motivo ou outro, uma hora elas precisam novamente voltar ao normal, uma hora elas precisam novamente se reorganizar, uma hora elas precisam uma hora elas precisarão voltar ao normal para que a pessoa que acaba de convulsionar tenha condições, né, de fazer as suas atividades normais, tenha condições de caminhar, de falar, tenha condições motoras, tenha condições verbais, tenha condições, enfim, oculares, para que a pessoa tenha condições de continuar a vida normalmente. Afinal, ela só passou por um período de convulsão. Tá? Agora, qual é a diferença de convulsionar, ok, e ter epilepsia? Então, vamos imaginar que desse lado eu tenho convulsão e desse lado eu tenho epilepsia. Quando a pessoa só teve uma convulsão na vida, por uma causa que ela nem sabe ainda qual é, né? Se eu convulsionar aqui agora, nesse vídeo, significa dizer que eu convulsionei. Não significa dizer que eu tenho epilepsia. Porque a epilepsia está ligada a crises epiléticas constantes. Ou a crises epiléticas que, além de ser constantes, demoram demais. E aí o médico irá pegar todo o histórico dessa pessoa que está convulsionando direto, né? E que isso pode significar a epilepsia, então ele irá dar o diagnóstico e o tratamento vai começar. Portanto, a convulsão é um caso isolado. Portanto, a convulsão não há o que se preocupar agora. A menos que essa pessoa que convulsionou, convulsione agora, daqui a 2 dias convulsione novamente, e daqui a 1 dia convulsione de novo, alguma coisa está errada. Será que essa pessoa não está desenvolvendo um quadro de epilepsia? Né? Então vamos imaginar a epilepsia como uma doença, tá? A qual leva a pessoa a ter crises epiléticas que são constantes, mas que eu quero dizer algo e dizer agora para você. Uma pessoa que tem epilepsia diagnosticada pelo médico, ela não necessariamente é uma pessoa que tem problemas mentais. Ela não é necessariamente uma pessoa que tem retardo mental. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existem muitas pessoas que têm epilepsia, mas que têm uma vida saudável. Existem muitas pessoas que têm epilepsia, que faz o tratamento e que muitas pessoas nem sabem que ela tem epilepsia. Porque é controlado, é muito bem tratado, a pessoa é muito bem instruída sobre o certo medicamento, sobre os horários. Então, quem tem epilepsia pode ter uma vida totalmente normal. Entendeu? Diferença de convulsão e epilepsia está ligado à frequência, está ligado ao tempo que demora e está ligado a talvez um agente causador da epilepsia, que pode ser várias causas, como por exemplo, má formação encefálica ou qualquer outra causa. Tá bom? Então, o que nos interessa aqui, na verdade, é o seguinte: como uma convulsão, que é aquele caso isolado, tem que dar e tem que parar, tá?
A primeira coisa que você deve fazer para ajudar a pessoa que está sofrendo a convulsão é afastar os objetos que está ao redor dessa pessoa. Por quê? Quando a crise convulsiva acontece, a pessoa perde o controle sobre si própria no que diz respeito aos seus músculos. Portanto, uma pessoa que está tendo uma convulsão, e a depender do grau dessa convulsão, ela pode se machucar e se machucar muito, porque ela não sabe que ela está batendo com o braço na cadeira. E ela também não sabe que a sua nuca está batendo no chão. E ela também não está sabendo que a sua perna está batendo no solo. Portanto, a pessoa que sofre a convulsão precisa da sua ajuda, primeiro para que ela não se machuque. Então, a primeira coisa, você deve identificar que a convulsão está acontecendo. A segunda coisa, afastar os objetos para que a pessoa não se machuque. E a terceira coisa, você deve intervir. Você deve fazer algo. Você não deve só olhar. Porque se você ficar só olhando, pode ser que ela se machuque muito mais. Então, a abordagem inicial nessa crise convulsiva deve começar pelos pés. Não, deve começar pela cabeça. O que é preocupante em uma convulsão é exatamente o fato da pessoa muitas vezes ficar batendo com a cabeça e ela ter uma lesão, ok? Crânioencefálica, por causa da convulsão. Então o que você vai fazer? Depois que você identifica, depois que você afasta os móveis, as cadeiras, o banco de perto da pessoa, você então irá abordar a pessoa pela cabeça, colocando as suas mãos embaixo da cabeça, evitando que a cabeça bata no solo. E fazendo isso, você já presta um importante socorro para essa pessoa. Perfeito? Então, beleza? A nossa prioridade sendo a cabeça, e fazendo isso, então, eu resolvo parte do problema. Perfeito? Depois que você, então, está apoiando a cabeça da pessoa, lembre-se, você não vai segurar a cabeça dela com força, porque ela está tendo espasmos musculares. E se você segura a cabeça dela com força, acontece que ela pode fazer tanta força que ela pode ter uma lesão. Então não é segurar a pessoa que está convulsionando, mas impedir que a cabeça dela tenha contato direto com o solo. Perfeito? Então, como uma convulsão ela necessariamente tem que dar e tem que parar, tá? Na medida que os espasmos forem parando, tá? E que você percebe que a pessoa agora não vai mais bater necessariamente com a cabeça no solo, você deve fazer outra coisa importante. É muito provável que essa pessoa acumule saliva na própria cavidade oral, na própria boca. E ela pode broncoaspirar com a própria saliva. Ela pode se engasgar com a própria saliva. E para evitar que isso aconteça, você agora, com muita calma, muita paciência, vai devolver a cabeça da pessoa no solo, tá? E vai então lateralizar essa pessoa, tá? Porque muito provável ela ainda estará com uma certa inconsciência, então ela terá condições de escorrer a própria saliva e agora ela não vai engasgar com saliva, porque você lateralizou essa pessoa. Eu vou dar só um exemplo de lateralização. Imagine que a pessoa que está tendo a convulsão sou eu, imagine que eu estou nessa posição, mas eu estou deitado. Então você vai fazer o seguinte, esse braço você vai colocar na cabeça da pessoa, tá? Esse outro braço você vai segurar o corpo dessa pessoa, né? E do lado que esse braço está na cabeça, você vai então me lateralizar e eu vou ficar na posição de descanso, tá? É muito fácil, o tratamento, né, do suporte básico de vida para convulsão é esse. E se você fizer isso, independente da idade, pessoal, independente da faixa etária, o atendimento inicial, né, o suporte básico de vida para convulsão é esse, tá? E fazendo isso você vai ajudar com que a pessoa não se machuque. Fazendo isso você vai gerar qualidade de vida na crise convulsiva e fazendo isso você será uma pessoa diferente.
uma pessoa que se preocupa com as outras, uma pessoa que sabe o que fazer na hora que precisar do seu auxílio e da sua ajuda. Eu tenho somente uma última informação para passar para você, tá? Com respeito ao tempo. Toda convulsão tem que dar e tem que parar. Tá? Então, atentes ao horário, na hora que a crise começa, e trabalhe com 5 minutos. Toda convulsão ela não pode ultrapassar 5 minutos. Quando ultrapassa 5 minutos, aí eu já preciso imaginar que é necessário uma avaliação médica. Quando ultrapassa 5 minutos, essa pessoa pode ser que ela precise de atendimento médico imediato. Tá? Então uma convulsão não deve demorar mais que 5 minutos. Tá bom? Então, passando disso, né, peça por ajuda de maneira adequada. No geral, na dúvida, peça por ajuda. Tá? Nós temos o serviço de atendimento móvel de urgência que pode lhe ajudar, o SAMU. Tá? Se você não sabe o que fazer, né, se ligar 193 no Corpo de Bombeiros, eles irão lhe ajudar, lhe mostrando o que fazer. Eles virão, inclusive, até a cena. Né, e se acharem necessário, depois de uma avaliação que deve remover a pessoa para uma avaliação médica, assim irão fazer. Tá? Mas trabalhe com 5 minutos. Tá bom? Então, esse foi o tema de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Algo muito simples, eu não abordei aqui a questão fisiopatológica. Talvez isso não importe para você que não é da área diretamente. Importa que se você atender uma convulsão a partir de hoje, você sabe exatamente o que fazer. Outra coisa que eu esqueci e que é um mito: não ponha o dedo na boca de alguém que está convulsionando. Essa pessoa não sabe que pode arrancar o seu dedo. Outra coisa importante: a língua de ninguém, né, em estado de convulsão, em estado de desmaio, em estado de consciência. Não existe essa questão da língua enrolar. Se a língua não enrola, não tem por que você tentar desenrolá-la. Tá? O que pode acontecer é que a língua pode relaxar, e esse relaxamento da língua pode obstruir as vias aéreas. E essa obstrução das vias aéreas vai gerar outro problema, que é o fato da pessoa não conseguir ventilar. É o fato do ar não conseguir entrar e não conseguir sair. É o fato da pessoa não conseguir agora respirar por causa do relaxamento. Perfeito? Mas não coloque o dedo, não coloque objetos na boca da pessoa, porque você corre um certo risco de perder o seu dedinho. Tá? E você precisa do seu dedinho para escrever, para fazer um monte de coisa. Tá bom? Então, esse é o recado de hoje. Se você tiver gostado desse vídeo, compartilhe, por favor, né, com seus colegas, com seus amigos, no WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, deixe a sua dúvida. Tá? Eu quero terminar contando uma historinha para vocês. Estava eu, há algumas semanas, talvez já um mês, em uma escola falando sobre desmaio, falando sobre convulsão. E eu tinha ali comigo mais ou menos uns 60 alunos, aproximadamente 60 alunos. E eu dizia para aqueles alunos: olha só, vocês precisam identificar uma convulsão, cuidar da cabeça, lateralizar, né? Isso tudo faz com que você consiga ajudar essa pessoa. Eu disse para aqueles alunos: olha, fique de 2 em 2, tá? Um vai atender a convulsão e depois o outro atende a convulsão, e nós iremos praticar o atendimento à convulsão. E aqueles alunos todos ficaram ali de dupla e deu tudo certo, e foi aquela alegria. E eles se lateralizaram e eles fizeram atendimento. Né? E eu disse: aquele que está no chão, né, realmente convulsione, né? Realmente dê trabalho para aquela pessoa que está atendendo. Né? E aconteceu um fato inusitado que nunca tinha me acontecido, mas eu tive a oportunidade de ensinar convulsão por causa de uma situação real. Tinha um jovem ali no nosso meio, né, que estava encenando que estava tendo uma convulsão. E todos observaram e olharam com muito gosto, porque todos disseram: nossa, ele está fazendo igualzinho, nossa, ele está sendo muito bom, ele é um bom ator e tal. E como ele estava convulsionando ali, né, se fazendo que estava convulsionando, eu mesmo fui atender para mostrar para todos como seria. E quando eu abordei aquele jovem, eu senti rigidez muscular.
e na verdade aquele jovem estava convulsionando de verdade. E os alunos todos começaram a se desesperar e começaram aquela gritalhada, aquela questão toda, e aquele jovem estava ali convulsionando na frente de todos, né? Um ciclo formado. E a primeira coisa que eu disse para todos é: mantenham a calma e observem, né? Então eu fiz aquilo que tinha que fazer, eu cuidei da cabeça, eu lateralizei, né? A convulsão começou muito agressiva e muito forte, mas ela foi parando, foi parando, foi parando, né? E a saliva foi escorrendo, e aquele jovem foi voltando, e ele voltou um pouco confuso, aonde eu estou, tal, porque uma coisa é certa, quando alguém convulsionar, muito provavelmente ela voltará, né, um pouco aérea, e você precisa entender isso. Tá? Então, foi um fato que me aconteceu e que na prática nós conseguimos ali aproveitar muito bem a convulsão. Eu não gostaria que tivesse acontecido, né? Mas já que aconteceu, talvez foi um ensinamento que tive eu e também os alunos tiveram. Tá? Mantenha calma, seja paciente, peça por ajuda, mas não deixe de prestar socorro. Deus os abençoe. Henrique Araújo, coisas que aprendi na enfermagem de hoje.